A mensagem dessa manhã, ela não faz parte de nenhuma série, como normalmente eu costumo fazer, mas ela é uma mensagem avulsa que vai falar de algo importante que nós carecemos, não só do Altíssimo diretamente, mas do Altíssimo através de meios. Deixa eu explicar. O que eu vou falar nessa manhã, baseado na passagem de Pedro, é que Deus não só nos pastoreia por intermédio, ou imediatamente, isto é, sem usar meios, Ele cuidando do nosso coração e das circunstâncias ao redor da nossa vida. Muitas vezes Deus nos pastoreia por intermédio de pessoas. Na verdade, frequentemente, o Supremo Pastor nos pastoreia por intermédio de pessoas. E eu quero ler com vocês nessa manhã, 1 Pedro 5, de 1 a 4, depois as crianças vão fazer um desenho, e nós vamos iniciar falando desse pastoreio e desse cuidado que nós precisamos, não só receber, mas exercer. E é disso que eu vou falar nessa manhã. Acompanhe a leitura do texto que eu vou fazer. 1 Pedro 5, de 1 a 4, diz assim: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Crianças, o desenho é simples, mas eu quero ver como é que vocês vão conseguir fazer. Você vai desenhar um coração bem grande ao redor da folha, e dentro eu quero ver como é que você desenha ovelha. Desenha mais de uma, 2, 3, 4, quantas você quiser. Um coração bem grande ao redor da folha, e dentro você vai desenhar ovelhas, ok? E eu peço para as crianças desenharem ovelhas, não só ovelhas no papel, mas ovelhas dentro de um coração, porque eu quero falar do que significa pastorear com o coração. E eu vou deixar claro desde o início, que o que eu vou dizer aqui, vale principalmente para mim, e para os presbíteros da nossa igreja, mas não somente a eles, vale para você também. Eu vou fazer um desafio aqui que não é só para o pastor da igreja e nem para os presbíteros. Nós temos que ser os primeiros a fazer isso, e os que fazem isso melhor. E depois dessa mensagem eu vou ter que ser mais cobrado por vocês e os presbíteros também. Mas eu vou retribuir a cobrança a você, para que você também faça na medida que é esperado de cada um de vocês. Existem alguns textos na Bíblia que falam sobre as qualificações de um pastor, de um líder na igreja, de um presbítero. Eu vou usar aqui a palavra presbítero não só para se referir àqueles que têm o título de presbítero na igreja, mas os que são líderes, principalmente os que são ordenados com o ofício de presbiterato, mas pode ser também aplicado àqueles que são mais maduros na fé, porque o sentido da palavra presbítero é ancião, quem tem mais tempo de vida cristã. E também isso se aplica a mim, porque eu também, como pastor da igreja presbiteriana, sou um presbítero, isto é, alguém que visa liderar a igreja de Cristo. Então eu vou falar de forma geral aos líderes, mas como vocês verão, também se aplica a membros. Bem, existem alguns textos que falam das qualificações de um líder, de um presbítero. 1 Timóteo é um texto que eu já ensinei aqui antes da organização da nossa igreja, para prepará-los para a eleição de presbíteros. Nós tratamos de como aquele que almeja o presbiterato, ou o episcopado, como diz uma das traduções, ele tem que ter certas qualificações. Essas qualificações fazem parte daquilo que nós enxergamos neles. Todas as vezes que a gente quer escolher um líder para
coordenar o povo de Deus, ele tem que ter certas qualificações. 1 Timóteo fala de várias qualificações, a maioria delas de caráter ou de natureza moral. Isto é, não que ele fala bem, isso pode ser importante. Não que ele ensine bem, isso é fundamental. Mas principalmente que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que ele não seja escravo de vícios, como entregue a vinho e outras coisas mais. O texto fala principalmente de qualificações morais. 1 Pedro 5 é o raio-x dessa mesma pessoa. 1 Pedro 3 é o jeito que você vê a pessoa no seu exterior. Importante, porque a gente conhece a árvore pelos seus frutos. Só que é possível ter frutos que aparentemente dão a ideia de uma boa árvore e as motivações ainda não estarem bem ordenadas. 1 Pedro 5 fala das motivações, fala do que está por detrás de quem pastoreia. E eu quero então hoje falar da necessidade de todo aquele que pastoreia de fazer um autoexame. E vá se preparando, que eu não estou só falando para mim e nem para os 4 presbíteros da nossa igreja. Eu estou falando para o povo de Deus como um todo, principalmente aqueles que estão na liderança da igreja. Eu quero falar da importância de nós cuidarmos do exterior e do interior. Eu disse que se por um lado a gente tem que ter aparência boa, tem pessoas que às vezes quando são confrontadas porque elas fazem alguma coisa que aparenta ruim, elas dizem assim, olha, você está julgando, Deus conhece o meu coração. Você já viu essa saída? Essa saída é como quem diz assim, ó, o exterior não importa, o que importa é o interior. Errado. Errado. A Bíblia é tão séria quanto ao exterior que ela fala que a mera aparência do mal tem que ser evitada. Não é só fazer o que é mal, a aparência do mal. De repente você diz, não aconteceu nada, ou não fiz nada de errado. Mas a aparência do mal tem que ser evitada. Tamanho cuidado que a Escritura nos ensina a ter em relação ao exterior, àquilo que as pessoas veem. Mas nós temos que tomar cuidado também do interior. Por quê? Senão a gente vira legalismo. A gente faz para mostrar para os outros. E esse é um outro perigo, de nós não cuidarmos da maneira como o nosso interior está sendo trabalhado, bem ou mal. Várias vezes Jesus Cristo expôs o que estava no coração das pessoas, para mostrar para elas que não bastava parecer interessado em Deus, era preciso ter suas motivações bem ordenadas. Por exemplo, quando o jovem rico chega para Jesus Cristo, ele dá a impressão de que ele cumpre as regras. Quando Jesus Cristo mexe no interior dele, aí ele sai triste. Quando Nicodemos vem conversar com Jesus, ele começa com palavras bonitas. Sabemos que és mestre, porque ninguém faz essas coisas se não for vindo da parte de Deus. E aí Jesus já chega no âmago da questão. Nicodemos, se você não nascer de novo, não tem parte comigo. Você não entra no reino de Deus. Em outras palavras, não venha com a sua credibilidade achando que você já está na frente de muita gente. Você tem que começar do zero. E Nicodemos era um homem da lei, um homem conhecedor já. Mas ele tinha começado do zero. Ele achava que as suas motivações talvez já o aproximassem mais de Jesus. E Jesus teve que mostrar que suas motivações eram erradas. Ou se não, lembra aquele texto da multidão que vai procurar Jesus? Ô Jesus! Depois que Jesus alimentou a multidão, Jesus sai, aí a multidão procura. Dizendo, Jesus, queremos ficar com o Senhor. Nosso desejo é ficar com o Senhor. Aí Jesus disse assim, eu sei porque vocês querem ficar comigo. É porque eu alimento vocês. É por causa do pão que enche e sacia a sua fome. É por isso que você está me procurando. Aí ele fala, bem-aventurado aquele que quer o pão da vida. Bendito é o que quer o pão da vida. E aí ele vai ensinar como é que nós deveríamos procurá-lo. Com que motivações. Então, sempre a Escritura faz isso. Isto é, nos ensina que nós temos que ter cuidado não só com o exterior, mas com o interior. A principal ordem desse texto aqui está no verso 2. Ele faz toda uma introdução no verso 1 e no verso 2 ele diz, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Pastoreiem. O clamor é para pastorear. Por isso que ele diz, eu apelo no verso 1. Eu apelo, eu rogo para que vocês pastoreiem. Eu quero lembrar a você que quem está escrevendo isso é Pedro.
Por que isso é importante? Pedro foi aquele que estava sendo treinado para ser pastor, mas não conhecia as motivações do seu coração. Quando Jesus chegou para ele e falou assim: Pedro, você vai escorregar. Não, Senhor, jamais. Nós sabemos que ele peca, e quando Jesus vem procurá-lo para cuidar dele, pastoreá-lo, Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? 3 vezes. E todas as vezes que Pedro responde: sim, Senhor, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Primeiro ele fala: apacenta as meus cordeiros, depois pastorei as minhas ovelhas, depois apacenta as minhas ovelhas. Ele está reforçando o cuidado com as ovelhas. Então Pedro encarnou isso e exigiu isso dos líderes para todas as igrejas para quem ele estava escrevendo: pastoreiem, cuidem. Ele está chamando a atenção para essa ideia de ter cuidado, e não só um cuidado externo, mas sincero. Por quê? Porque quando Jesus falou de pastoreio, ele atrelou a profissão de amor. Pedro falou: eu te amo, Senhor. O Senhor sabe, eu te amo. Mostra. Eu te amo, Senhor. Mostra. Cuida das minhas ovelhas. Essa é a ênfase. A ideia de pastorear pode significar tanto governar, a ideia de liderar, de conduzir, como de dar alimento, de levar aos pastos, de levar às águas tranquilas. Lembra do Salmo 23? Por que o pastor me faz repousar em pastos verdejantes? Porque eu preciso comer. Por que ele me leva às águas tranquilas? Porque ovelha não bebe água corrente. Ovelha é tão medrosa que ela não vai beber aos pés de uma cachoeira. Ela precisa de sossego. Ela precisa de sentir-se segura, não ameaçada. É assim que o Supremo Pastor faz conosco. Ele nos leva a águas tranquilas. Essa é a ideia de pastorear. E essa função, como eu falei no início, é primariamente dos presbíteros. Lá no texto aos Efésios, em Atos 20, que a gente leu na liturgia, fala: presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. É primariamente nosso. Mas não é uma tarefa exclusiva dos presbíteros. Por quê? Porque Deus levanta pessoas com habilidades para pastorear e com maturidade maior do que outros para ajudarem nesse pastoreio. Inclusive, quero destacar que todas as vezes que a Escritura fala de presbíteros na Bíblia, e ela quer falar da liderança da igreja, ela nunca fala de um presbítero líder da igreja. Interessante isso. Sempre está no plural: os presbíteros de tal lugar. Porque pastorear é um ato coletivo. Eu não consigo fazê-lo sozinho. E se você tiver essa expectativa, você vai se frustrar. E infelizmente a gente tem essa expectativa. Porque na igreja o único que é chamado de pastor sou eu. Esse é o meu título. Eu posso ter esse título e não fazer o trabalho de pastoreio. E outros de vocês, eu espero, não tenham título, mas sejam pastores de fato. E a igreja então carece de pessoas que pastoreiem, que cuidem. Por quê? Porque nós sempre somos pastoreados coletivamente. Nunca somente por uma pessoa durante toda a nossa vida. Nós somos, de alguma forma, servidos e ajudados coletivamente. Agora, eu pedi para as crianças desenharem ovelha na folha, porque ovelha, até do jeito que as crianças aprendem, acho que totalmente errada. Por exemplo, eu não conheço muito bem ovelha, mas eu sei que ela não é tão ágil como aquelas que a gente fica contando antes de dormir. Você já viu a imagem que a gente criou para as crianças? Fica contando ovelhinha pulando cerca. Eu acho que ela não dá conta. A não ser que a cerca seja bem pequenininha assim, ela não é um bicho ágil. Não é um animal assim, com força. Não, ela é um animal tolo. E Jesus, sabiamente, se compara a um pastor e nos compara a ovelhas. Porque a ovelha é frágil, a ovelha ela é incapaz de se defender, ela é ingênua. Quando ela se perde, ela é tão desorientada que ela não tem a mínima ideia de como voltar para o lugar que ela era dela. De tão sem noção que ela é. Para vocês terem uma ideia, isso eu não sabia, pesquisando eu aprendi, elas são carentes até de higiene básica, por causa do pelo do seu
corpo, ela precisa ter a parte de trás raspada ali frequentemente, senão cria uma quantidade tão grande de excremento que ela pode vir a ficar enferma e falecer. Ela precisa dos cuidados mais próximos e mais constantes. E sabiamente o Salvador nos lembra que nós somos ovelhas, que exigem, precisam de muito cuidado. Nós precisamos de quem nos guie, nos alimente, nos proteja, nos livre de perigo. Por isso que pastor não é só o que prega. Atenção nisso aí. Pastor não é só o que prega. Pastor é aquele que ensina, pode ser até particularmente. É aquele que visita, é aquele que aconselha, é aquele que anima, é o que repreende, é aquele que caminha junto. Ovelha não pode ficar sozinha no pasto. Ela está sujeita a muitos perigos. Pastor é sempre presente com a ovelha. Por isso, pouca gente pastoreia, porque cansa demais. Cansa demais. Mas quando a gente pensa em pastorear as ovelhas, a gente tem que lembrar de quem elas são. E o texto que a gente leu fala: pastoreiem o rebanho de Deus. A ideia é que o rebanho não é nosso, portanto a gente não pode ter autonomia para fazer do jeito que a gente quer. Cristo Jesus, quando veio fazer a sua obra, embora ele fosse Deus, ele diz: eu vim cuidar do rebanho do Pai, eu vim fazer a vontade do Pai. Todos aqueles que o Pai me deu, esse eu resgatei. Ele vinha com essa responsabilidade de que ele cuidava do rebanho que era do seu Pai. E nesse ponto ele estabelece um exemplo para nós, que quando a gente cuida das pessoas, o zelo tem que ser tão grande por causa do dono delas. Você já teve algo na sua casa tão importante que você estava com medo de ter em casa, você queria que alguém levasse logo, porque já pensou se alguém rouba ou se quebra? Sabe aquela preocupação que a gente tem? Por quê? Porque a gente entende que é tão valioso, ainda mais se for assim, muito importante para a pessoa. Aí então que você fala: filho, nem mexe. Que se quebra, como é que eu vou explicar isso para fulana? Como é que eu vou explicar isso para fulano? Porque a gente sabe que é precioso. Imagina Deus colocando o rebanho dele na sua mão e diz assim: não quebra. Não quebra. Pastoreie. Cuide desse frágil rebanho. Rebanho é carente de pastor. Isso significa que nós temos que ter mais pessoas motivadas a fazer isso. A igreja precisa de pastores. Lembra que Jesus Cristo algumas vezes fala assim, que ele viu as pessoas como rebanho que não tem pastor, perdidas, totalmente desnorteadas e desorientadas. A igreja nos dias de Pedro estava até debaixo de perseguição, por isso precisava de quem as pastoreasse. E nós hoje, talvez não estejamos enfrentando perseguição da mesma maneira como a igreja da época de Pedro, mas nós temos inúmeros desafios, perigos que nos cercam. Nós precisamos de pastor. Igreja carece de pastor. Por isso eu queria fazer um clamor aqui, que nem Pedro faz, que nós entendamos a igreja de forma a ter mais pastores do que só o pastor. Mais pastores. Esse vai ser um dos melhores indícios de saúde na nossa igreja. É por isso que eu tenho que encorajar você a fazer o curso com o Dr. Aldo. Porque nós temos que despertar pessoas que sabem, em alguma medida, cuidar de pessoas. Se nossa igreja não for assim, ela vai ser doente. E você virá para ela como quem liga a televisão e é passivo assistindo ela. Nós não podemos ser um corpo assim. Nós temos que ser um corpo que cuida de pessoas. Eu sei que você está vindo para cá, talvez pensando assim: eu preciso ser cuidado. Pois eu tenho uma notícia para você: você precisa cuidar também. Você precisa cuidar também. Você precisa crescer, se alimentar, porque em alguma medida Deus vai colocar pessoas na sua vida para que você cuide delas. Então você não pode ser carente daquilo que é necessário. Eu quero clamar a vocês que o façam como pastores, como quem cuida de pessoas, caminha com elas. Eu acho muito bonita a maneira como Pedro traz a identidade do pastor. Ele fala assim, olha o verso 1 do nosso texto: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles. Primeira coisa que você percebe em Pedro
é um grau sincero de humildade, um grau considerável de humildade. Por quê? Pedro poderia dizer assim: eu, apóstolo, ordeno a vocês, presbíteros, que pastorei. Ele era apóstolo. Em termos de importância na igreja primitiva, era ele um canal da revelação de Deus para os presbíteros. Mas ele não faz assim. Ele não se coloca acima. Ele se identifica com eles. Eu, como vocês. Imagina, e Pedro aprendeu, porque se Jesus Cristo veio e disse, assim como eu fiz, façam vocês também, esse é o Deus feito em carne. Se igualou a você, para você ser igual a ele. Então Pedro tinha que aprender isso. Agora foi difícil, porque no primeiro momento ele disse: ainda que todos esses te abandonem, Senhor, eu não. Lembra quando Jesus previa que ele ia negar? Ele disse: não, ainda que os outros façam, eu não. Ele achou que ele estava num grau diferenciado. Jesus mostrou para ele que não. Ele era como os demais, e ele se identifica então. E ao fazê-lo, ele traz uma das coisas mais preciosas da igreja evangélica. Aqui é bom que você saiba, porque alguns de vocês não frequentam igrejas evangélicas há muito tempo. A reforma protestante trouxe uma das coisas mais preciosas para o convívio da igreja, que é a verdade de que todo cristão é um sacerdote. Eu não me apresento mais a um sacerdote para confessar os meus pecados ou pedir para ele oferecer um sacrifício em meu lugar. Eu não preciso disso. Porque a Escritura ensina que todo o povo de Deus foi feito sacerdócio. Portanto, todos nós, em alguma medida, não só podemos nos achegar a Deus, mas podemos servir os outros. Ministrar aos outros, porque somos sacerdócio. E Pedro tem uma ótica muito saudável do que significa ser pastor. E eu quero lembrar você disso. Olha só, no verso 1, ele fala duas coisas que eu acho que ajudam. A primeira é: eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Essa é a ótica presente. Ele sabe que no presente ele vai presenciar, testemunhar, sofrer. A palavra testemunha é mártir, que passou a ser usada no nosso contexto como aquele que sofre. Mas no grego não é só o que sofre, é o que também dá testemunho do sofrimento que ele enxerga. Pedro tanto sofreu quanto deu testemunho dos sofrimentos de Cristo nesta vida e dos sofrimentos que a igreja estava passando por causa de Cristo. Essa é a ótica presente. Inclusive, deixa eu dizer para você que topar pastorear implica em sofrer um bocado, ter muitas dificuldades. Não devemos ter receio de nos identificar com ovelhas que sofrem. Eu me lembro muito bem de uma pessoa querida que era próxima do círculo eclesiástico da igreja, onde eu estava pastoreando, e em um determinado momento ela chegou assim: pastor, eu vou parar de fazer tal ministério, porque eu estou me identificando com as pessoas, estou sofrendo muito. A vontade que eu tinha era dizer para ela assim: é assim mesmo. Isso não devia ser motivo de você se afastar, mas de continuar, porque dói. Dói a gente ver as pessoas sofrerem. E se a gente foge disso, é sinônimo de que a gente se importa mais com o nosso bem-estar do que com o bem-estar deles. A ótica presente é que eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. A futura é que eu sou, olha o texto aqui da Bíblia, fala como alguém que participará da glória ser revelada. Eu prefiro a tradução da Almeida Revista Atualizada, que fala assim, que ele é coparticipante. A palavra é koinonos, onde tira koinonia, comunhão. Ele tem comunhão ele já é alguém que comunga da glória que ainda vai acontecer, da glória que ainda vai ser revelada. A ideia é que ele aguarda isso, mas ele já comunga disso. A perspectiva é de coisas que ainda vão acontecer. Em outras palavras, pastorear significa enxergar muita coisa ruim agora, mas muita coisa boa lá na frente. Muita coisa difícil e pesada agora, mas muita restauração lá na frente. E isso é importante para que nós não percamos a identidade que requer essa ótica presente e do futuro na nossa vida. Agora, eu quero caminhar para o fim, falando das motivações que estão no verso 2 e 3. Eu vou tentar ser breve aqui, mas eu queria chegar nessa parte, porque eu acho que essa parte revela muita coisa de como a gente faz, né?
Versos 2 e 3 tem 3 frases que lidam com as motivações do pastoreio. Aqui a gente entra no âmbito da intenção. Por que você faz? Qual a sua intenção? Que ninguém conhece bem. Na verdade, nem mesmo você conhece bem. Você carece do Espírito de Deus para realmente mostrar a você qual a sua real intenção. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar a nossa própria intenção. E Deus precisa fazer com que isso fique mais claro. Para você não tem nada de errado. Não, eu fiz porque eu estou querendo servir. Eu fiz porque eu quero o bem da pessoa. E nem sempre essas são as motivações reais no seu coração. Então agora nós vamos entrar num âmbito que é difícil e nebuloso. Para os outros, dificílimo de enxergar, a não ser que Deus os ilumine para ajudar você. Agora você deveria ter uma noção melhor das suas motivações. Deixa eu falar de 3 delas, de pastoreio, mas que ajudam para qualquer tipo de serviço. Primeira, às vezes serviço, ou pastoreio aqui, que é o contexto, se torna um fardo. O verso 2 fala assim, pastoreiem o rebanho de Deus. Depois a segunda frase, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não por obrigação. Às vezes nosso serviço é fardo. Quantas vezes passa um tempo na nossa vida eclesiástica e a gente faz automaticamente, embora você esteja cansado. E eu queria dizer a vocês uma coisa difícil, mas verdadeira. Que quando isso começa a se tornar um peso muito grande para nós, a gente tem que rever. Ou para parar, ou para voltar a ter esperança. Quando servir os outros é pesado demais, ou você tem que parar, que não é a melhor opção. Ou você tem que falar assim, Senhor, renova as minhas forças. Dá-me esperança para que eu continue a servir, a pastorear do jeito que o Senhor quer. E aqui, do jeito que o Senhor quer, no grego é katatheu, que é do jeito de Deus, literalmente. E eu acho que faz muito sentido isso. A ideia é que quando a gente pastoreia, a gente tem que pastorear do jeito de Deus. Deus não faz forçado, Ele faz voluntariamente. Ele faz com disposição. Ele não tinha obrigação de salvar você, mas Ele faz porque Ele quer muito. Eu tinha que fazê-lo como o meu Senhor faz, querendo muito. E você também. Servir e cuidar de pessoas, como Deus faz. Segunda coisa, segunda expressão, fala de serviço, de pastoreio, quando isso se torna uma mera profissão para mim, porque eu sou o pastor, mas para vocês, quando se torna uma oportunidade para tirar vantagem. Olha só, segunda frase está no final do verso 2. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Quantas vezes nós somos ensinados pelos nossos queridos, e isso a gente tem por sabedoria, servir as pessoas porque lá na frente você pode precisar. A gente não aprende assim? Lá na frente você pode precisar, hein? Pastor Supremo, falando através desse pastor chamado Pedro, disse assim, não faça por ganância. Se você quer alguma coisa em troca, não faça. Não faça por sórdida ganância, diz a revista atualizada. Sórdida ganância. É mal isso. É mal isso. Se você cuida de pessoas, pensando que de repente, lá na frente, você vai precisar ser cuidado também. Mas faça com um desejo de servir. Olha só que precioso. Com o desejo de servir. Isto é, com boa vontade. Terceira e última frase, está no verso 3. Fala de pastoreio, no caso serviço. Quando isso vira um lugar de autoafirmação. E isso é um problema. Olha o verso 3. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Às vezes isso acontece na vida de gente como eu. Por isso que vocês precisam orar pelo pastor. De pastores e líderes se tornarem dominadores do rebanho. Quanto mais proeminência tem um líder, mais sujeito a essa tentação ele será. Ele estará. E isso pode acontecer não só com quem tem título de pastor, como eu. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que recebe alguém para servir. Você fica com a impressão de que a pessoa está na sua mão. E o texto fala, não faça como autoafirmação.
Eu ajudei tal pessoa, né? Estava muito difícil, eu dei assistência. Tem uma outra época também que tinha um pessoal muito difícil, fique sabendo que eu dei assistência também. E eu dei assistência e eu dei assistência e eu ajudei, e eu ajudei. Olha só como, às vezes, cuidar de alguém e tomar controle da situação significa você autoafirmar-se. Dizendo, eu acho que eu sei fazer isso direitinho. Não sou assim um pastor, assim, né? Mas acho que eu sei fazer direitinho. Facilmente o serviço pode virar um momento em que a gente procura autoafirmar-se. E eu estou falando isso porque eu quero que você atente para uma coisa que é tão difícil de enxergar, que se você não acreditar piamente no que estou falando, você vai cometer o mesmo erro dos discípulos. Eles já estavam com Jesus, muito melhor mestre que eu há algum tempo, e Tiago e João chegam para Jesus e falam assim, será que a gente podia sentar na tua direita, na tua esquerda, lá no grande dia? É isso que eles pedem. A mãe vai interceder por eles. Os meus filhinhos são tão assim, dedicados a ti, Jesus. Será que não dá para sentar um do lado direito, um do lado esquerdo? E Jesus ensina eles a não agirem como dominadores, que são os líderes desse mundo, mas como gente disposta a servir. E Jesus fala, eu vim para servir e para dar a minha vida em favor de vocês. E ele pede que liderança seja da mesma forma, com serviço. O texto que eu li fala, não haja como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos. Por que como exemplos? Presta atenção. Porque você não foi comissionado por Jesus para mostrar-se forte àqueles a quem você serve. Você foi comissionado por Jesus para fazer dos que você serve gente igual a Jesus. Servo. Você não tem que fazer discípulos, não é a ordem que Jesus Cristo dá para toda a igreja? Fazei discípulos. E o que Jesus queria? Que você fosse servo. E ao fazer discípulos, você fizesse servos. Não gente que se sente agora super fortalecida, falou, foi muito bom, viu? Muito obrigado pela conversa. Você realmente me inspira. Agora eu acho que Não. A ideia era a gente sair de lá servo. Não necessariamente forte, confiante, mas servo. É isso que Jesus Cristo nos chama para fazer, e é nesse sentido que nós devemos ser modelos uns para os outros. E eu termino com o verso 4 dizendo que Deus vai nos recompensar. O texto fala assim, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. E agora presta atenção, esse é o mistério, que eu vou terminar com isso. Esse é o mistério do serviço na casa de Deus. É que a gente tem que fazer não por interesse, mas por interesse. Não pelo que você ganha dos outros, mas pelo que Deus vai te dar. E Ele vai te dar muito. Inclusive, Ele quer que você entenda que fazer o serviço na casa dEle implica em ser servido por Ele. Em receber dádivas dEle. Que é um negócio muito interessante. Quando os discípulos foram exortados a perdoar alguém até 70 vezes 7, ou 7 vezes no mesmo dia, se alguém pecar e vier e fala, me perdoe, você tem que perdoar. Os discípulos falam assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Aí Jesus repreende eles, diz, não, vocês não precisam aumentar a fé. Se a fé de vocês já for do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer, monte, sai daqui, vai para lá. E ele termina essa repreensão dizendo, quando vocês perdoarem, vocês vão fazer exatamente a obrigação de vocês. Só que Jesus ensina a gente a orar assim, Senhor, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Ele ensina você a pedir dádivas, bênçãos, baseado no cumprimento do seu dever. Olha só. Por isso que a fé na Bíblia é a seguinte, é a crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Deus quer que você seja motivado, não pelas coisas que você recebe aqui, mas pelas coisas que você vai receber dele lá. E Ele te garante que vai valer a pena.
Só que você não vai enxergar agora. Se você não confiar nisso, você vai desistir. Minha palavra final então é a seguinte: eu anseio e oro para que Deus faça da nossa igreja uma igreja saudável. Mas ela não será saudável se só acontecer pastor ensinando bem, presbíteros ensinando bem, a gente tendo um local bonito e... Não. Ela vai ser saudável, esse vai ser um dos principais, se não o principal, fruto da sua saúde, é se ela sabe pastorear as pessoas. Por isso que eu preciso orar para que Deus levante pastores aqui no meio. E eu não estou falando de gente ir para seminário e ser ordenado como eu fui, não é isso que eu estou falando. Estou falando de gente que cuida de gente. Nós precisamos disso. Se vocês não assumirem essa tarefa, nós não temos condições de crescer, sabe por quê? Aí vai aumentar o número de ovelha e não vai multiplicar o número de pastores. Nós não podemos crescer. Está vendo por que eu estou fazendo esse clamor? Se a gente anseia crescer, você tem que virar pastor. Se não virar pastor, só vai aumentando ovelha, e não tem quem cuidar de ovelha. Nós precisamos de gente no rebanho de Deus que, ao mesmo tempo que é ovelha, disse: eu também gostaria de cuidar de pessoas. Também gostaria de ser usado por Deus para tratar de pessoas. Por isso que eu queria fazer esse desafio. Que você assumisse o seu compromisso de participar de uma das programações durante a semana, como o presbítero Aldo lembrou aqui. Por quê? Porque você tem interesse de cuidar de pessoas. Com aquilo que Deus te deu. Com as habilidades que Deus te deu, mas você quer cuidar de pessoas. Você quer ser pastor delas em alguma medida. Então eu estou fazendo esse clamor principalmente aos presbíteros comigo, mas também à igreja. Senão nós não seremos saudáveis. Eu anseio o dia em que nós teremos condições de ter mais gente chegando, porque nós temos gente que cuida de gente. Gente que pastoreia a gente. Que Deus nos dê condições de fazer isso. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós carecemos do pastoreio que vem de Ti. O Senhor é o nosso supremo pastor. Mas o Senhor não nos pastoreia diretamente, somente. O Senhor também, e principalmente eu diria, nos pastoreia por intermédio da Tua igreja. Por intermédio dos dons, das qualidades, dos talentos, das pessoas que são chamadas por Ti. Eu preciso dos meus irmãos, Senhor. Eu careço deles. Não por causa deles, mas porque eles são extensão do Teu pastoreio. E eles carecem uns dos outros. Porque também podem ser usados por Ti para pastorearem uns aos outros. Por isso o nosso pedido nessa manhã, Senhor, e é um pedido, que o Senhor desperte as pessoas. Desperte os que estão aqui, para se enxergarem não só como ovelhas, também como ovelhas, mas como pastores. E o Senhor desperte gente que quer ajudar a gente. Gente que quer de alguma forma cuidar de pessoas, servir pessoas, cuidar dos seus corações, dos seus abatimentos, das suas tristezas, trazer a elas conforto, paz. Ó Pai, levanta a gente com dom para isso e com disposição para isso. Não deixe que essa palavra volte vazia, Senhor. Mas que ela desperte corações de irmãos e irmãs aqui presentes, para que a nossa igreja tenha saúde para continuar a crescer. Em nome de Jesus. Amém.